Eu sou Ivone Dias Avelino, eu sou professora titular no Departamento de História, onde trabalho com História da América e coordeno um núcleo de pesquisa ligado aos interesses de cidade, Núcleo de Estudos de História Social da Cidade. Por essa razão é que eu trago aqui nesta comunicação Santiago do Chile. Santiago do Chile, pelo fato de ter sido aí que aconteceu um regime político, uma forte ditadura militar, implantada em 1973, com um golpe que derrubou o governo civil eleito de Salvador Allende, as prisões de oposicionistas, as torturas e os assassinatos foram comuns nesse momento. Salvador Allende, ao tomar posse, depois de 3 eleições em que ele se candidatou e não ganhou, ele tomou posse no ano de 1971 e foi derrubado em 1973. Na realidade, foi a criação do primeiro governo socialista nas repúblicas latino-americanas. Veja bem, nessa minha comunicação, eu vou levantar 2 pontos que me parecem bastante relevantes para compreender a política da ditadura de Augusto Pinochet. O principal deles foi o fator econômico, com a implantação de um novo modelo, o neoliberalismo e a questão da repressão à sociedade civil empreendida nos anos da ditadura. Uma ditadura que durou 17 anos e oficialmente deixou um saldo de mais de 3.200 mortos, dos quais 1.200 teriam sido presos e desaparecidos, segundo os dados do relatório Rettig, divulgado em 1991 pela Comissão da Verdade, Justiça e Reconciliação. Vejam bem, a tomada do poder pelo regime militar logo se preocupou em mudar as antigas políticas econômicas do governo de Allende. E Pinochet buscou, então, a ajuda dos Estados Unidos em seu modelo econômico neoliberal, agregando 2 interesses. O interesse dele próprio, que era encontrar novos paradigmas que fossem opostos ao marxismo do governo anterior. E o interesse dos Estados Unidos, que era difundir essa teoria econômica do livre mercado na América Latina. Ou seja, comparando com o governo de Salvador Allende, em 1973, o ano em que o general Pinochet tomou o poder, o índice de desemprego no Chile era 4,3%. 10 anos depois, durante a ditadura, portanto, em 1983, com a modernização e o livre mercado, o desemprego chegou a 22%. O salário real caiu cerca de 40% sob o regime militar. E em 1970, 20% da população vivia na extrema pobreza. No ano em que Pinochet deixou o governo, o número dos miseráveis pobres duplicou. Ou seja, o que salvou a quebradeira geral da economia foi a produção de cobre, foi o que restou, e o agronegócio, que foram nacionalizados no governo de Allende e permaneceram nas mãos do Estado durante o regime militar. Ao final de toda essa nova política econômica, denominada pelo próprio governo de Pinochet de política de choque, aumentou significativamente a pobreza, as desigualdades sociais
e, principalmente, a concentração de renda entre as classes mais abastadas. Isso encontramos em várias bibliografias. Me chama muito a atenção a revista Caros Amigos, que diz exatamente o seguinte, palavras do jornalista, a revista que é Garcia Ramírez. Ele diz, com certeza o golpe se deu para a imposição de um novo modelo econômico, esse modelo brutal que seguimos adotando em toda a América Latina. Atingimos o auge de um crescimento, de um movimento econômico que tiveram e têm como beneficiários, finalmente, um resumo restrito de pessoas. Foi o momento em que alguns se fizeram muito ricos à custa de uma concentração de renda e da consequente criação de subempregos, de empregos miseráveis, em que milhares de cidadãos trabalhavam sol a sol para ganhar um sustento que não lhes dá sobrevivência. Em suma, o regime chileno encontrou-se numa encruzilhada, com exceção de uma minoria privilegiada, o padrão de vida da população despencou vertiginosamente depois de 1973. O Chile, junto com a Venezuela e a Argentina, eram realmente as três repúblicas da América Latina de uma espécie de paraíso na América do Sul. Com o golpe militar, os salários reais e a qualidade de vida dos chilenos declinaram bastante. Essa ditadura, que eu já disse que durou 3 anos, foi a ação mais marcante desse governo, que foi a violação dos direitos humanos. O governo de Pinochet, como em muitos outros países da América, foi empreendida uma chamada guerra, a guerra psicológica. Essa guerra psicológica acabou por aniquilar qualquer tipo de oposição, e principalmente as de influência comunista. Criaram-se os delitos. A anistia foi concedida, mesmo que restrita, mas ela foi concedida. E entra em vigor a Constituição de 1980 e termina o estado de sítio. Foi criada a CNI com as mesmas funções e atribuições da antiga, porém se difere na questão da institucionalidade. Enquanto a DINA era um organismo autônomo, separado da hierarquia militar, a CNI é colocada sob a jurisdição do Ministério da Defesa e do Ministério do Interior, fato que permitiu uma maior articulação da sociedade civil em sua oposição ao governo de Pinochet. Quer dizer, os movimentos oposicionistas, silenciados durante cerca de 17 anos, voltaram a crescer e ganharam apoio popular. Em 1988, Pinochet fez uma consulta ao povo. O que ele queria? Ele queria um plebiscito sobre o seu governo. Esperava, naturalmente, com isso, obter o apoio da sociedade civil. Mas ocorreu exatamente o contrário. As autoridades não esperavam que o povo chileno, em sua grande maioria, comparecesse às urnas para dizer não ao regime do general torturador. Ou seja, saiu vencedor nesse momento o candidato da oposição. Uma nova cena, um novo colorido, uma nova vida começava a aparecer na sociedade chilena. Quem era este indivíduo? Era Patrício Alvim, que passou a governar o Chile a partir do ano seguinte. Ou seja,
Como a gente pode perceber, a ditadura do Chile teve um papel não só de negar o marxismo, mas, sobretudo, de negar o governo de Salvador Allende, mas, sobretudo, de instituir naquele país novos preceitos políticos e econômicos que se refletem até hoje. E logo no fim da ditadura, Pinochet se autoelegeu comandante-geral das Forças Armadas chilenas por um mandato de 8 anos, permanecendo nessa posição até 1998. Depois disso, ironia, acabou tendo o cargo de senador vitalício, que ele mesmo criou durante a ditadura. Pinochet sofreu processos no Chile e fora do Chile, sendo preso somente uma única vez, e mesmo assim uma prisão domiciliar por 503 dias em Londres, por um processo que corria na justiça espanhola, amparada por leis internacionais. Foi extraditado para o Chile no ano 2000, quando já tinha sido declarado mentalmente incapacitado, para pagar por seus crimes por uma liga médica que teve a coragem de dizer que ele já não tinha condições. Portanto, permaneceu como senador até 2002, quando teve que renunciar ao cargo. No fim da vida, Pinochet foi acusado de enriquecer indevidamente, inclusive com a fabricação de cocaína nas instalações das Forças Armadas. Sua família foi condenada a devolver todos os bens do enriquecimento ilícito com o dinheiro público. Pinochet morreu no Dia Internacional dos Povos Indígenas e dos Direitos Humanos. É realmente uma piada. Foi sucedido por 2 governos de centro e 2 de centro-esquerda. Michelle Bachelet, militante contra a ditadura, foi uma das que foi presa, torturada politicamente e que assumiu depois a presidência pelo Partido Socialista e inaugurou o governo decretando a gratuidade do sistema de saúde pública para os maiores de 60 anos. Eu agradeço imensamente a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a América Latina. A América Latina, para mim, é mítica. Ela tem toda uma história bastante marcada pela sua importância, pelas antigas sociedades americanas e por tudo que ela representa dentro de um encanto que a América Latina tem, e ao mesmo tempo um olhar repousante dentro da sua história, mas ao mesmo tempo um olhar selvagem dentro da sua geografia. Portanto, a gente encontra nessa região, em outras regiões da América Latina, uma enorme diversidade cultural, étnica, marcando realmente uma diferenciação que se estabeleceu durante o processo da colonização, se acentuou durante o pós-independência e marcaram o Chile e outras regiões com propostas novas e com golpes de Estado. Muito obrigada.